Mensagens do Reino de Deus, com o evangelista Diego Nascimento. Faça mais do que ouvir, tome posse e compartilhe a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mensagem de hoje: a soberania de Deus. Daniel capítulo 4, versículos 29 ao 37. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. O próprio Nabucodonosor autentica esta história extraordinária. O orgulho do rei, por causa de seus feitos, falou mais alto do que o sábio conselho de Daniel. O rei precisava saber que o Senhor Deus é todo-poderoso e que pode pôr a quem ele quiser sobre os reinos do mundo. O fato de Daniel chamar o rei ao arrependimento indica que o terrível juízo da parte de Deus poderia ser evitado se Nabucodonosor abandonasse seus pecados e vivesse retamente, tendo misericórdia dos pobres e aflitos, aos quais ele mesmo oprimia. Deus não executaria o que fora revelado no sonho. Nabucodonosor não era judeu, não era do povo de Deus,
não conhecia Deus, mas ele era a criação de Deus. Todo ser que vive e respira é criação de Deus, portanto, pertence a Deus, e ele se revela a quem ele quer, como está se revelando a você agora, através da sua palavra. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Isaías 55, versículo 7. Deus ordenou a Jonas pregar a Nínive que, se não se arrependessem, seriam destruídos. Os ninivitas, uma cidade com 180 mil habitantes, creram e aceitaram a mensagem de Jonas, crendo já estarem condenados, a menos que se arrependessem. Arrependidos e em humildade jejuaram e se humilharam diante de Deus. Por ter o povo se arrependido, Deus suprimiu o juízo. O desejo primordial de Deus é usar de misericórdia e não executar o castigo que a sua justiça requer. O Senhor é um Deus que se move de compaixão pelos pecadores que sinceramente se arrependem. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, recebam o perdão e a vida eterna. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, versículo 9. A demora na volta de Cristo tem a ver com a pregação do Evangelho do Reino ao mundo inteiro. Deus quer que todos ouçam o Evangelho, pois não deseja que ninguém pereça eternamente. Isso não significa que todos serão salvos, porque se alguém rejeitar a graça e a salvação divinas, tal pessoa permanecerá perdida. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, versículo 15. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. No final da sua vida, Nabucodonosor reconheceu a soberania de Deus, se arrependeu dos seus maus caminhos. Faça como ele. Confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Reconheça a soberania de Deus. Se você quer, ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso da tua salvação. Eu te confesso como o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados e me ajuda a ser fiel a ti até o dia da tua vinda ou até o dia da minha morte, em nome de Jesus. Amém. Mensagens do Reino de Deus, com o evangelista Diego Nascimento.